Olá, bem-vindos à aula número 2 sobre sobrevivência. Vamos falar agora sobre aquilo que deve estar em casa e aquilo que deve dizer respeito à vossa família no que concerne ou no que diz respeito à sobrevivência. Ora bem, o básico é ter convosco aquilo que eu vos falei na primeira aula, da qual podem ver o vídeo para trás. Ter convosco, junto ao vosso posto de trabalho, perto da vossa secretária, ou, em último caso, secretária ou posto de trabalho, isso não é como é lógico, já referi posto de trabalho, pode ser numa empresa, numa obra, etc., em vários cenários. Portanto, isso está na aula número 1 e ainda além disso, normalmente existe um conceito de EDC. O que é o EDC? É aquilo que nós trazemos connosco normalmente nos bolsos todos os dias. E isso poderá ser motivo para outra aula, mas poderá também ser, já tem vídeos também sobre isso no meu canal, para trás. E no EDC normalmente existem sempre também elementos essenciais e basicamente, e para não perder muito tempo com o EDC, porque não é o objetivo ou o sumário desta aula, normalmente o EDC conta com, portanto, a carteira, algum dinheiro, um lenço, ou lenços de papel, uma pequena navalha, normalmente para quem já se dedica um bocado a estas questões, um assobio, uma pequena lanterna, as chaves de casa, e o telemóvel, um dispositivo de comunicações, etc. Depende. Mas no que diz respeito à casa e à família, as instituições, e seguindo as instituições de proteção civil do país, que muitas vezes são ou não são mais ou menos competentes, mas aquilo que é aconselhado é o seguinte: e de todos os sítios que eu vi, aquele que vi melhor foi o da Câmara Municipal de Guimarães. E isto não tem nada a ver, eu não sou de Guimarães, não tem nada a ver com a cor política, por amor de Deus, como dizem os brasileiros, não enche o meu saco. Não tem nada a ver com a cor política do Presidente da Câmara de Guimarães, tem nada a ver, esqueçam isso, ok? Aquilo que eu achei que era melhor, porque pessoas de partidos diferentes podem ter inclinações a trabalharem melhores numa coisa, e depois, além dos partidos, já agora, o que interessa é, tirando valores morais, não é, que defendem, ou religiosos, para quem, como no meu caso, o é, de uma religião, aquilo que interessa, eu posso ter um partido ou um dirigente com o qual eu não me identifico, mas dizer, não, estas pessoas são competentes nesta área. E aquilo que eu vi melhor foi, e que se assemelha àquilo que é dito, por exemplo, pela Cruz Vermelha, tenho que dizer que não vi o site da Proteção Civil Portuguesa, mas por a Cruz Vermelha, por exemplo, pelos serviços de emergência dos Estados Unidos, e assim, aquilo que eles nos dizem basicamente, e aquilo que eles nos dizem é o seguinte, e este é o princípio para ter em vossa casa. Devem ter 3 dias de reserva de comida, pelo menos, eu diria, uma semana. Devem ter 3 dias, mas eu diria uma semana de medicação crónica, se a tomam, se são medicações que tomam regularmente, devem ter sempre uma semana de reserva. Devem ter um rádio a pilhas. Porquê não os telemóveis? Porque os telemóveis vão faltar numa situação de emergência. E se devem ter um rádio a pilhas, devem ter as pilhas para o rádio, não é? De reserva. E verificar que elas estão estilo dentro do prazo e que as coisas funcionam. Devem ter 2 coisas muito importantes que faltam na maioria, mas basicamente uma coisa super importante que falta na maioria dos carros portugueses e na maioria das casas portuguesas, que é
um extintor. Um extintor. Devem ter, e atenção à questão dos tremores de terra, devem ter calçado resistente à vossa beira, porque se tem por experiência daquilo que aconteceu em tremores de terra, que as pessoas magoam-se muito nos pés e ficam muito feridas normalmente quando se estão na cama e sai um tremor de terra e saem da cama e não têm à beira o calçado suficiente e se dormem sem meias grossas. Isto aqui, estamos a falar de sobrevivência. E para sobreviver, muitas vezes tem que ultrapassar, ou tem que, a curto prazo, ultrapassar certas situações de higiene. A médio e longo prazo, não. Porquê? Porque a médio e longo prazo a falta de higiene pode trazer infecções e as infecções são sempre complicadas, até porque depois é complicado muitas vezes encontrar antibióticos. Portanto, e depois tem que haver outra coisa, e cá está, por exemplo, aqui é o exemplo de uma lanterna militar, de estilo militar. Devem ter uma lanterna à mão e, por exemplo, esta aqui, quando eu a tinha à beira da cama, eu tinha a segura a uma das partes salientes da para se houvesse um tremor de terra e ela não me cair. Agora tenho outra, ou seja, ela não me cair, eu sei que ela está ali pendurada na cabeceira, e a cabeceira serve um bocado também de proteção contra uma estrutura que possa cair, porque faz-nos aquilo que se chama o triângulo de sobrevivência e que muitas vezes é tão ou mais importante que, por exemplo, conseguir meter-se debaixo de uma mesa ou qualquer coisa assim. Ok, depois ter uns dos primeiros socorros. E, por exemplo, no caso de pessoas que têm, vamos imaginar o caso de pessoas que têm diabetes ou precisam de ter certos medicamentos que tomam que precisam de estar refrigerados. Eu aí aconselho, sabendo que a luz vai faltar, abrir o frigorífico o menos de vezes possíveis, mas também ter, por exemplo, aquilo que se consegue encontrar na Wells, que são aquelas sacas em que a gente pressiona e elas durante um período de um conjunto de horas fornecem gelo e frio, porque assim vamos imaginar que é insulina, sei lá, e que precisa de estar refrigerada ou outra coisa que a pessoa tome regularmente, consegue, faltando a luz para o frigorífico, ter aquele pacote de frio que pressiona. Quando pressiona, ele produz frio e vai mantendo refrigerados certos medicamentos, e depois faz jeito também a nível dos dois primeiros socorros, como uma compressa fria, e há compressas frias, compressas quentes, conforme aquele dano ou situação que estejamos a querer prever. Os dois primeiros socorros é depois todo um outro possível objeto de uma lição. Portanto, água, ter o quê? Comida e água para 3 dias ou uma semana, ter um rádio a pilhas, porque os planos diretores municipais vão sempre, mas vai haver muito atraso e vou-vos já explicar porque, vão sempre ter contacto com rádios locais ou então até pedir aos militares para efetuarem uma transmissão. Ter é óbvio, o telemóvel é óbvio que é importante ter o telemóvel e ter um power bank, uma bateria auxiliar basicamente. Apesar de o telemóvel, em todas as situações de emergência que nós temos visto, desde os incêndios de Pedrógão aos incêndios do Havaí e assim, falhar, ter reservas de água para 3 ou 4 dias, como disse, ter lanterna, pilhas, ter pilhas para a lanterna, ter rádio a pilhas, porque os telemóveis vão falhar e não vão conseguir apanhar o rádio do telemóvel. Ter reservas de comida para 3 dias, reservas de água para 3 dias, reservas de alimento para 3 dias a uma semana, e tudo isto para 3 dias a uma semana. Lembrem-se que o consumo de água, se for com higiene para cada pessoa, são cerca de 4,5 litros por dia, mas sem higiene aí 1,5 litro será o mínimo. Ter uma reserva de medicamentos. Eu referia a Câmara Municipal de Guimarães, porque tem, por exemplo, proteção civil em casa, tem os manuaizinhos, proteção civil em casa, daquilo que eu procurei sobre as câmaras, proteção civil em casa, proteção civil do idoso, proteção do idoso, etc, etc, etc. Depois, ter ainda uma coisa que é muito importante, que é ter planos. E aqui, normalmente, mesmo as autarquias, nos planos diretores municipais, consideram aquilo, e muitos são trabalhos muito bem feitos do ponto de vista burocrático, mas que depois na prática caem ou poderão cair pela raiz.
Sendo uma família que tenha filhos, deverá pensar onde é que pensam a maior parte do tempo, ter um plano que é qual é o plano que para nós nos reunirmos, a princípio será para casa, ter um lugar alternativo, como é que comunicamos, falar isso com os filhos, se forem filhos pequenitos, já se sabe que tem que adequar o comportamento conforme a situação. Mas se forem filhos já a partir de uma idade, é onde é que nos encontramos se as cenas ruírem, onde é que nos encontramos se acontecer um acidente, e depois, a partir de um princípio de organização, que é aquilo que se chama PACE, P-A-C-E, que até são as iniciais inglesas do sistema PACE, que é um sistema mais militar e que muitas vezes, infelizmente, não é utilizado por cenas de proteção civil. O sistema PACE, o PACE são as iniciais, o PACE são as iniciais em inglês. Primary, Alternative, Contingency e Emergency, ou seja, primário, P, alternativo, de contingência e de emergência. Os filhos estão na escola, os dois pais vão à escola, é uma balda, estão à espera de comunicar pelo telemóvel. Ainda outro dia eu, por exemplo, vinha de metro, o metro falhou, ou caraças com aquecimento, ou assim, quer dizer. Depois tudo hoje em dia funciona todo assim, pai, vem-me buscar, mãe, vem-me buscar, ou amigo vem-me buscar, ou irmão vem-me buscar, ou qualquer coisa, porque começou a chover e o caraças, eu estou aqui, onde é que estás? Estou aqui, onde é que estás? Estou aqui. Ok. Isso vai falhar. E depois, olhando, por exemplo, eu olhei para aqui na zona, olhei, por exemplo, para o plano da Câmara Municipal do Porto, o plano de proteção civil da Câmara Municipal do Porto. E só para vocês terem uma ideia daquilo que vi. O plano está muito bem feito, o plano de emergência está estilo num PDF, tem os setores, tem os sítios onde se vai armazenar comida, portanto, mas a parte principal eu já disse, ter plano. O que é ter plano? O que é que fazes, filho, se acontecer isto na escola? O que é que vai acontecer se faltar a luz, etc. Muito bem, não tenho um alarme a tocar, ok. Depois eu estou, por exemplo, aqui a ver na parte das comunicações, podem também ter um plano, sim, ter um plano de comunicações vosso, ter um sítio para evacuação, mas, por exemplo, imagine-se aqui na zona de Póvoa, quando possivelmente a população das cidades vai, os da Póvoa já sei, vão diretamente, para onde é que tu vais acontecer um terremoto e se tu tiveres estilo medo de um tsunami a seguir? Eu fujo para o Monte São Félix. Estão a ver os carros todos a saírem de casa e dirigirem-se para o Monte São Félix, com as estradas pós um terremoto de terra, com as cenas caídas e o caraças, é um caos. Um caos também porque os planos de proteção civil municipal, e aqui se calhar Guimarães cai no mesmo extremo, o que é que vai acontecer? Vão depender do Presidente da Câmara Municipal. Ok? Que é o chefe da cena de proteção civil. Primeiro, como é que vocês encontram o Presidente da Câmara Municipal? Por telemóveis? Ou o Presidente da Câmara Municipal, no momento em que surge um terremoto ou em que surge qualquer coisa, são incêndios florestais, e assim, os incêndios florestais podem dar grande confusão, como nós temos cá em Portugal o exemplo, e vemos o que aconteceu. Às 3 horas já estavam os bombeiros a recorrer aos walkie-talkies normais, porque o Ciresp já tinha falhado, a coordenação central já tinha falhado. Porquê? Porque está uma ordem em setores que as coisas não funcionam. Por exemplo, eu, no plano de proteção civil da Câmara Municipal do Porto que eu tenho aqui, estou a olhar para o ecrã no computador e eu vejo, depois há a ligação ao PDOS, que é o Centro Distrital de Operações de Socorro, há mais não sei o quê, depois entidades de apoio eventual, a CP, EDPs, Infraestruturas de Portugal, operadores de rede fixa e móvel, Águas do Porto, EDPs, TCP, Metros do Porto, etc., associações de comerciantes do Porto. Muito bem. Por exemplo, a nível de comunicações, os gajos dizem isto. Por exemplo, numa das últimas páginas, tem as cenas de emergência, os gajos fizeram isso tudo, entidades de apoio eventual, Forças Armadas, Águas do Porto, ok, tá. Depois zonas de evacuação, os queimódromos, ou a estação de recolha dos STCP, o parque de estacionamento da Alfândega do Porto, os sítios. Depois outra coisa que é interessante é a forma como, por exemplo, eles vão, se houver uma crise, a forma como eles distribuíram os centros de fornecimento de alimento à população, ok?
E então, tem determinadas escolas, determinados ginásios, determinados clubes, onde se houver necessidade de distribuição de alimentos à população, as pessoas vão para aí, vão se dirigir para aí. Agora imaginem no meio de infraestruturas caídas, etc., como é que se enchem esses ginásios, essas escolas de alimentos, de víveres e o caraças que têm que reunir uma escolta policial para os proteger, etc. Porque ao fim de um tempo vai haver pilhagens, etc. Mas outra coisa importante é a nível da ordem, da lei, da ordem, a forma como eles consideram. Isto é típico de todos os governos, em todos os países, de qualquer área política. Eu estou a percorrer as cenas e eles, o que é que consideram os sítios, portanto, prioritários? Primeiro, põe-se logo uma questão, que é a ocorrência de um acidente grave ou catástrofe num edifício que tenha as definições, por exemplo, e que tenha produzido pelo menos um dos seguintes efeitos: na população mais de 10 feridos, ou maior de 5 mortos, ou mais de 5 desaparecidos, ou mais de 5 deslocados, ou mais de 10 pessoas isoladas, nos serviços e infraestruturas, por exemplo, uma emergência é a suspensão de fornecimento de água potável por um período superior a 12 horas em uma ou mais freguesias. Ou seja, eles neste aspecto, no aspecto burocrático e de organização, está tudo bem, só que a organização é tão complexa e implica, por exemplo, qual é o sítio que eles protegem mais a nível de lei e ordem? A Câmara Municipal. Ora, composição: Conselho Municipal de Proteção Civil, Presidente da Câmara, Comandante Operacional Municipal, Comandante do Batalhão de Salvadores Bandeireiros, Comandante dos Bombeiros Voluntários do Porto, Comandante dos Bombeiros Voluntários Portuenses. Estou a usar, não é uma crítica à Câmara do Porto, eu até acho que o Rui Moreira é uma pessoa séria e competente, até acho, não sei. Depois batalhão da GNR no Carmo, representantes da Polícia Judiciária, representantes da RS Norte, representantes da Polícia. Quanto tempo é que eles não demoram a juntar isto e a juntar as comunicações, apesar de terem rádios móveis? Por exemplo, o Presidente da Câmara está fora, não é? Entidades de apoio, Instituto de Medicina Legal, SCCP, Caritas, EDP, Infraestruturas de Portugal, Polícia Municipal, ok. Mas o que é que eles protegem? Competências, etc. O plano está lá, o plano existe, etc. Agora, por exemplo, fase de reabilitação. O que é que eles vão proteger primeiro? Há um bom livro feito por militares assim que se chama Caos Urbano. O que é que eles vão proteger primeiro? Eles vão proteger primeiro o edifício a nível de segurança, o edifício da Câmara Municipal. Depois o edifício de onde estão, ou seja, a cabeça que gera o sistema. Mas, por exemplo, se nós olharmos para a Câmara Municipal, se for preciso o quartel dos batalhões de salvadores bombeiros ou um quartel militar no Porto, tem já as antenas e tem melhores infraestruturas de comunicação que a Câmara Municipal. Vamos já a partir deste momento. Acontece uma coisa neste momento. Onde é que está o Presidente da Câmara Municipal do Porto? Como é que nós o contactamos? Ele tem rádio à beira dele? O Presidente da Câmara Municipal do Porto tem alguém, tem guarda-costas à beira dele? Possivelmente tem, não sei. Se tem esses guarda-costas, tem rádios? Tem a rede Ciresp? Espero que tenham, quer dizer, mas acho que não. Ou sabe o Presidente da Câmara operar um rádio? Sabe, por exemplo, o Presidente da Câmara, os canais, sabe utilizar um rádio? É claro que o Presidente da Câmara não pode ser um especialista em tudo, por amor de Deus, não é como é lógico. Não é uma crítica ao Presidente da Câmara, é uma crítica institucional. Porque é que, por exemplo, nós em Portugal temos o Parlamento protegido com instalações instalações e nova construção e nova estrutura interna contra sismos, e o Hospital Maior de Lisboa, que é Santa Maria, não. Se vocês dizem assim, mas ouçam, não é, todos os governos funcionam assim. Em todos os países do mundo, a prioridade é protegerem-se a eles para te poder proteger a ti. Mas quanto tempo é que isso vai demorar? Daí que tu és o teu principal responsável de proteção civil de ti próprio. Certo? Como é que tu recolhes como é que tu te vais encontrar com os teus? Para onde é que vão evacuar? Quem vai buscar os filhos à escola? São tudo coisas que... E depois é assim, uma das coisas que eu vi pelas áreas, eu vi alguns aqui falar com os tipos da MEU, para isto foi o que aconteceu em Pedrógão, para depois trazer, já estavam os gajos todos mortos ou nos incêndios, quando eles depois trouxeram o reforço das antenas, não é? Quando lá chegou o reforço das estações transmissoras das antenas. Desculpem a cena do alarme a tocar. Uma das coisas
Prioridades de ação: recolher, processar e avaliar o zona de sinistro, assegurar a obtenção de pontos de substituição junto dos agentes de proteção civil. Uma coisa, por exemplo, que está bem e que é normal é qual é o primeiro responsável, é o chefe, por exemplo, da primeira equipa de bombeiros que chegar ao local. Agora vamos imaginar vestido. Se nós tivermos, o que é que consegue um bom corpo de bombeiros? Vamos imaginar, por exemplo, aqui para o Faz de Varzim ou Vila do Conde, que eu considero bons corpos de bombeiros. Eles conseguem nos responder a um acidente se houver feridos encarcerados, porque só há um VSAT por corporação. VSAT significa veículo de socorro autotanque tático, e mais outros 2 acidentes com outros meios e outros carros. Ou seja, com 3 acidentes, com um acidente numa autoestrada, tu tapas uma autoestrada ou um sítio de uma autoestrada toda. Com 3 acidentes de tráfico, tu já tens um gridlock, já tens um congestionamento onde ninguém passa. E por onde é que passam depois as viaturas, por exemplo, do Presidente da Câmara? E assim, em último caso, vai a pé. E onde é que eles estão? Onde é que estão a organizar os briefings? Por exemplo, eles têm zonas para evacuar. Quais são as zonas? Ok. Mas têm, por exemplo, na fase de reabilitação, etc. Pronto, as fases de reabilitação seriam criar postos de barreira, por exemplo, orientar e coordenar as operações de movimento das populações, designadamente de decorrer das avaliações, para uma evacuação, garantir o encaminhamento da população evacuada até às zonas de concentração. Aqui atenção às vezes, porque as zonas de concentração, vamos pensar no que aconteceu no Catarina, foi no estádio onde houveram mais crimes e o caralho para as zonas onde eles evacuaram as pessoas, e as cenas correu muito mais mal. Não é chamar de incompetentes, mas evacuação primária, evacuação secundária, etc. Olhem, por exemplo, aqui uma coisa que é isto: proteger os bens pessoais, impedindo roubos e pilhagens, prioridades de ação, na manutenção da ordem pública. Olhem isto: garantir, estou a ler do Plano Municipal do Porto de Segurança e Emergência, garantir a segurança de infraestruturas consideradas sensíveis ou indispensáveis às operações de proteção civil, nomeadamente Passos do Conselho, a Câmara Municipal, o quartel do Batalhão Sapadores do Porto, as zonas de concentração de reserva municipal, as zonas de concentração de reserva, as zonas de concentração de apoio às populações, as zonas de concentração e radiação, o quartel dos Sapadores, o quartel dos Bombeiros Voluntários do Porto, o quartel dos portuenses, o quartel das Forças de Segurança, os centros de saúde, os hospitais, os reservatórios de água, as escolas, os lares de idosos. Vejam a vantagem que vocês têm se vocês tiverem pastilhas purificadoras de água, se tiverem um filtro. Vocês até podem chegar primeiro ao monte, e às vezes se calhar chegam ao monte primeiro a uma elevação a pé do que de carro, nestas alturas. Mas reparem o que é protegido a nível da segurança primeiro? A Câmara Municipal. Não é entrar também naquela cena em que vocês poderão dizer: ei, protegem-se a eles para depois proteger aos outros. Sim, é um bocado isso. Mas também às vezes é um bocado isso que é necessário, não é? Se tiveres um avião, primeiro proteges o piloto e depois proteges o resto das coisas. Uma das coisas que falta aqui, por exemplo, ok, eles protegem estas cenas todas. Ao fim para aí das primeiras 48 horas, está estudado em situações de sismos e assim que há 2 alvos principais. Reparem, para eles conseguirem distribuírem alimentos à população na fase de recuperação, eles vão ter que ir buscar aos hipermercados e assim. Ou seja, daqui a pouco eu quase quero os ciganos, que às vezes, eu já vi, por exemplo, os ciganos numa situação de um incêndio fazerem mais que o resto da população civil, porque foram os únicos gajos que tiveram coragem de ir lá dentro e tirar estilo sendas das vizinhas ou caraças. Isto é verdade. Não é também, senão daqui a pouco começa a ter, lá vou eu para aquela cena outra vez. Não enche o meu saco, meu. Toda a gente sabe o que é bom e o que é mau, e as coisas que são positivas de uma coisa e as coisas que são positivas de outra. Não é? Também não vou entrar naquela em relação aos ciganos e dizer que eles são santinhos, ok? Mas também não vou entrar no exagero de quando eles têm coisas positivas a nível comunitário e não dizer que eles têm coisas positivas. Também não é? Entre a extrema-direita barre tudo e entre a extrema-esquerda aceita tudo, ok? São extremos. Reservatórios de água, etc. Uma coisa fundamental aqui: e as farmácias, pá? Onde é que estão as farmácias, pá? Que é uma das coisas que é primeiramente assaltada pela população.
E não protegem, reparem, protegem estas cenas todas e não protegem os hipermercados e o mercado abastecedor do Porto. Se calhar era melhor aqui pensar um bocadito, não é como beber uma vez uma morgue numa zona onde pode haver um tsunami, e a morgue é uma zona subterrânea que é para ter, se for preciso, os corpos todos a boiar, ou caraças. E atenção às vezes a beber água e caraças depois de uma inundação e esse estilo de coisas. Só que normalmente os acidentes também não acontecem lares, não acontecem não acontecem de um momento para o outro. É claro que eles consideram as pilhagens e assim, quer dizer, há muito trabalho aqui feito, eles depois têm um cartão de identificação do pessoal da Proteção Civil, Câmara Municipal do Porto, há área de acesso autorizado, aí o caraças, quer dizer, mas tudo muito bem, olhem o tempo que demora a distribuir cartões à população, e mais uma coisa, e mais uma fitinha, e mais não sei o quê, como eles vão, ok, mas depois há aqui outra coisa que é paradoxal, ou seja, que é as Forças Armadas podem assegurar a montagem e organização, fornecimento de hospitais de campanha, etc., áreas de triagens de vítimas, frontes, ok, coordenar com o INEM, etc., muito bem, atenção já agora ao INEM, se calhar, que até uma parte do Porto, se calhar até tem 20 e tal consolas, mas, por exemplo, por noite só estão lá 20 e tal, 2 tipos, e o caraças, não é? Em vez de estarem as 20 e tal consolas ocupadas, mas podíamos ter lá 20 pessoas sem fazer nada e tínhamos que pagar ordenados. Nem vou comentar. E depois tem aqui uma coisa que é interessante. No fim, portanto, as zonas de evacuação, pavilhão Rosa Mota, aqui uma cena no fim que eu achei paradoxal sobre isto. Ok, que é isto. Normalmente as comunicações falham. Sempre. E então, eles dizem, primeiro a rede de comunicação, rede PC, ou seja, rede de dados, rede de computadores ligados, ok, por antenas. Uma das coisas que eu poria, por exemplo, uma questão em que eu equiparia isto, só uma pergunta, o Presidente da Câmara do Porto e os principais vereadores, o comandante dos bombeiros sapadores do Porto, tem um telefone satélite? Possivelmente não. E os gajos são os responsáveis. Eu lembro uma vez, fui a uma cena de uns gajos, uma casa de uns gajos que queria comprar umas cenas que vendiam e faziam cursos para Proteção Civil. Eu cheguei lá, a casa estava bem protegida, cães e o caraças, até fui atendido e o caralho, mas depois me abriram a porta, havia poder comprar lá câmaras e cães e o caralho, mas não dá. Ok. Sistema de apoio. Há aqui sistema de aviso. Há rádios locais que eles usam para avisar a população. Há 3 rádios locais designadas no Porto e lembrem-se do que eu falei sobre a utilização de rádio e do rádio a pilhas. De ouvir as rádios locais e as coisas. Reparem até ao momento em que uma rádio local às vezes está a emitir à noite sem locutor lá nenhum. Está a emitir um computador que tem aquele programa estabelecido e ele vai seguindo aquela regra, vai pondo as publicidades, nem tem lá, se for preciso, lá ninguém. Mas reparem nisto. No que diz respeito aos sistemas de aviso, o Serviço Municipal de Proteção Civil elabora abusos à população, estou a ler, que são difundidos através de canais de comunicação institucionais e comunicados aos órgãos de comunicação social. Este é, claro. Lembro-me quando foi em cena de Pedrógão, um dos comandantes dos bombeiros, quando viu que não tinha apoio, utilizou foi pedir a uma equipa de uma das televisões, como tinham uma antena de satélite de transmissão de feixes ou caralho, para eles dizerem, temos acidentes, temos tudo para acontecer à nossa volta, mandem-nos ajuda. E os bombeiros foram muito espertos porque ao fim de um tempo estavam a utilizar os walkie-talkies, esta cena que podem incluir na vossa proteção familiar. Mas lembrem-se, por exemplo, se eu olho, por exemplo, para uma câmara aqui da Póvoa ou para uma câmara de Vila do Conde, que são as zonas onde eu vivo, não vejo lá antenas nenhuma. Se eu quiser lá pôr um carro da Polícia Municipal, que até pode ter um dispositivo de comunicação, se não for o Ciresp, se for, porque o Ciresp vai falhar, porque não, como já falhou, porque, por exemplo, para o Ciresp andar, o Ciresp é uma rede de telemóveis basicamente privada. Então o que é que acontece? Acontece que com a deslocação de terra ou caraças, o que vai acontecer é que os cabos vão se partir e as redes e as antenas transmissoras não vão funcionar. Logo, se não vão funcionar, temos algum problema grave como tivemos. Então o que é que fazemos? Pomos um carro da polícia ou um carro de bombeiros, ok? Sim, tudo bem, ok. Mas se for por uma rede baixa ou por um walkie-talkie, uma coisa é comunicar em linha de vista de um ponto alto de um cume para um cume, onde eu posso ter, por exemplo, um walkie-talkie com 30... Para ter um walkie-talkie com 30 km já preciso ter um walkie-talkie que, para eu emitir, preciso de
autorização, a não ser em situações de emergência, pelo que eu sei. Mas pronto. Então, eles dizem isto e falam aqui numa coisa que é super importante, mas reparem como as cenas são. Extrações hidrométricas, dizem eles, depois não temos extrações hidrométricas, sistemas de aviso. Eu estava a falar dos sistemas de aviso. Outro meio de difusão dos avisos à população que se prevê utilizar é o radioamadorismo. Isto aqui é muito importante. Mas reparem nisto. Os radioamadores desempenham um papel crucial enquanto voluntários de proteção civil. Com efeito, uma vez que os princípios de proteção civil se fundamentam também numa adequada rede de telecomunicações e na colaboração ativa com a sociedade civil, os meios e as capacidades dos radioamadores assumem um papel de complemento e alternativa aos sistemas de comunicação oficialmente estabelecidos, que nós sabemos que vão falhar, a não serem os militares ou os dos bombeiros, que só podem cobrir poucas situações e que muitas vezes, possivelmente, podem nem poder sair do quartel. Ok. No município do Porto contam 169 estações de radioamadores. 169 estações de radioamadores não se pensa que é uma coisa muito por aí. É um gajo que tem uma antena num prédio e que tem um equipamento de radioamador, basicamente. Pode ser uma estação móvel, uma estação, neste caso, 100 estações são estações fixas. Ok. Registados na ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, das quais aproximadamente 60 são formados, portanto, há 169 estações de radioamadores e 60 são formalmente sócios da rede de emissores portugueses. Numa situação de emergência em que os meios de telecomunicação oficiais não se encontram indisponíveis, ok, os gajos pensaram nisto, é? Muito bem, continuemos. Prevê-se que, pelo menos numa primeira fase, 15 a 20 radioamadores pudessem ser rapidamente mobilizados e distribuídos pela cidade e arredores. Como é que nós os mobilizamos? Como é que nós os distribuímos? Com vista à criação de uma malha consistente para a transmissão e redistribuição de mensagens radiofónicas relativas à gestão de operações de socorro. E depois já vem o próximo parágrafo aqui. Ouçam isto. No presente momento, portanto, há os tais radioamadores, há 15 ou 20 que podem ser rapidamente mobilizados, que se prevê, e depois escrevem assim: no presente momento não existe no Conselho do Porto um grupo de radioamadores devidamente organizado para a colaboração em operações de proteção civil. No entanto, o Serviço Municipal de Proteção Civil prevê o estabelecimento de um protocolo de colaboração de forma a aumentar as capacidades de resposta a qualquer contingência que eventualmente possa... E agora reparem, no entanto, num presente momento não existe um grupo de radioamadores devidamente organizado para a colaboração com operações de proteção civil. Então organizem! É isto a cena, é isto que se passa. Está escrito, o plano existe. Não é? Agora como é que eu contacto os gajos? E depois, como é que eu trago os gajos? Porque assim, ok, o radioamador tem 100 e tal estações, 169 estações, 60 e tal gajos que são sócios e o caralho, mas falhou a luz, que é a cena mais a acontecer. Os gajos têm geradores para as estações deles, não é? Os gajos têm geradores? Quanto tempo é que dura um gerador a funcionar de um hospital? 3 dias, ok, porreiro, e o caraças. Pá, redundância dos meios avisos. Dado que o aviso à população, dizem eles, é uma ação crucial para minorar o número de vítimas, sim, se as vítimas não souberem o que fazer. E depois pensa aqui outra coisa. Ok, então pá, tu estás a dizer que os gajos são incompetentes? Não. Estou a dizer que os gajos... Uma coisa é ser incompetente. Para ser incompetente tem que saber ou não saber o que fazer. Ok? Agora. Já agora sobre a vossa casa. Ter um alarme de fumos, que custa para aí 20 a 30 euros e que funciona normalmente, uma pilha de 9 volts aguenta durante um ano, e depois quando a pilha acaba normalmente ele dispara como se fosse um incêndio. É uma coisa importante a ter, não é? E depois há outra coisa que faz parte da proteção civil, que é a proteção, mas isso é outra parte, depois para outra lição. Mas pensem na complexidade de como as cenas são e de como estão feitas. Não se diz aqui, por exemplo, em proteger primeiro ao fim de 3 dias. Isso é o plano de recuperação, ou seja, no plano de recuperação, se uma pessoa ao fim de um dia sem água já é complicado, como é que as cenas são? Aquilo que acontece é que se vê muitas vezes as pessoas morrem por causa
de falta de água primeiro ou de má água do que por outras coisas. É isso. Está aqui mais uma lição. Tudo bom.